Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Geralmente a segunda convocação ela é mais forte, né? A gente é assim. Mas que nós possamos ouvir a voz do nosso Criador na primeira e já tomarmos a posição e a força que Ele exige de nós na primeira vez, né? Não comparando a minha voz com a do Criador, que está muito longe. É incomparável a voz dele. Mas sempre que o Eterno nos convocar, precisa ser imediato. Que o Eterno nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Eterno, nós queremos te louvar, te engrandecer pelas tuas bênçãos, pela tua fidelidade, ó Pai, durante essa semana, durante toda a nossa vida, que o Senhor tem demonstrado para conosco, nos sustentando, falando ao nosso coração a cada manhã, a todo momento que dispomos, ó Pai, para falar contigo, para ouvir a tua voz. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem ensinado a essa congregação, por todas as bênçãos físicas e espirituais que têm sido visíveis para nós, ó Pai. É algo palpável, é algo, Senhor, que é uma realidade no meio de nós, a manifestação do teu poder e dos teus milagres. Por isso nos ensina, ó Pai, sermos gratos ao Senhor da melhor maneira que o Senhor espera de nós, que é entregando inteiramente as nossas vidas para Ti. Por isso ajuda-nos, tenha misericórdia de nós, que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor requer para nós, que temos uma responsabilidade individual, temos uma responsabilidade coletiva para com essa cidade, de sermos uma boca profética nessa cidade. Por isso ajuda-nos, capacita-nos a sermos uma boca profética para levarmos o Teu nome. Porque sobre nós está o Teu nome, pelo qual nós anunciamos, pelo qual o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nos faça, ó Pai, ser dignos de receber esse nome maravilhoso sobre nós, para que outros possam ouvir a Tua voz e assim retornar para o Senhor e para a Tua palavra. Tenha liberdade em nosso meio. Aqui a Tua palavra, Senhor, ela não sai vazia, porque o Senhor já determinou na Tua palavra que ela faz aquilo que lhe apraz. Então cumpre isso nas nossas vidas. Que não percamos, Senhor, a oportunidade de entendermos e compreendermos a Tua voz. Por isso, seja bendito o Senhor nesse dia de Shabat. Nos dê toda a alegria durante esse dia de Shabat. Que possamos nos regozijar e nos alegrar pelas bênçãos e pela alegria que o Senhor tem nos dado. É o que pedimos e oramos no nome de Yeshua. Irmãos, nós estamos estudando a 22ª Parashá, Vaikarel. Ela se encontra em Êxodo no capítulo 35, ela vai até Êxodo no capítulo 38, verso 20, livro de Shemot, né? Livro de Êxodo. Do capítulo 35, do primeiro verso, ela vai até o verso 20 do capítulo 38. Mas antes de iniciar a nossa Parashá, quando a gente estuda, desde a Parashá Terumá, que eu acho que fui eu que ensinei a Parashá Terumá, depois o Roberto ensinou a Parashá Tetzaveh, o Léo Kitsá, e agora eu estou aqui ensinando a Parashá Vaikarel. Você vai perceber que essas parashutes, né, que é o plural de Parashá, você vai ver que parece que elas estão falando o mesmo assunto, elas estão unidas. Desde o princípio lá de Terumá, quando Elohim convoca a nação de Israel para que façam a ele uma oferta para a construção do tabernáculo do Mishkan, você vai ver que desde essa Parashá, esse assunto é o centro de cada Parashá. Ele vai tratar sobre esse assunto. E nós vamos fazer até um pequeno resumo aqui logo depois sobre isso, para que a gente entenda um pouco melhor a nossa Parashá de hoje. Mas antes de iniciar, eu queria ler com vocês não precisam abrir, vocês conhecem esse texto muito bem, que está em Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, onde Jeremias diz assim, todo mundo conhece esse texto: assim diz o Eterno, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Eterno. Esse é um texto muito conhecido de Jeremias. Quando eu estava estudando, irmãos, essa Parashá, eu estava fazendo uma autoanálise da minha vida, da vida da congregação, de cada um de nós, e eu fiz a seguinte pergunta para mim, eu faço a seguinte pergunta para a congregação: o que nós esperamos quando nós nos achegamos a cada Shabat para estudar a Torá? Qual que é a expectativa que nós temos? Será que eu vim aqui para aprender algo novo, mas simplesmente novo e não surtir algum efeito das nossas vidas?
ou nós viemos aqui para aprender e ouvir a paraxá e falar assim, não, Senhor, eu quero aprender algo que vai surtir efeito na minha vida, que vai produzir algo de espiritual em mim? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a cada Shabat. Várias orações que nós já fizemos aqui, nós falamos assim, Senhor, não nos deixe entrar da mesma forma, não nos deixe sair da mesma forma que entramos. Nós estamos clamando o Eterno a seguinte forma, Senhor, faça com que minha vida ela seja de uma maneira evolutiva, que ela possa evoluir, que ela possa crescer, que eu possa sair daqui melhor do que eu entrei. Esse é o intuito dos estudos, esse é o intuito das orações. Aí quando eu olhei esse texto de Jeremias, que diz assim, o maldito é o homem que confia no homem. É muito claro a gente perceber que Jeremias está falando que eu não posso confiar no homem. Mas a pergunta que eu faço, será que é esse realmente só o sentido que Jeremias está falando? Eu vou fazer uma pergunta. Eu posso confiar o homem na minha proteção? Não. Eu posso confiar no homem o meu sustento? Não. Eu posso confiar no homem na minha vida espiritual? Não. O que Jeremias está falando? Jeremias está falando que as coisas que concernem entre o relacionamento entre o homem e o Criador, eu não posso confiar no homem. Jeremias aqui, o profeta, ele não está dizendo que a nossa relação como ser humano, nós não podemos confiar um no outro. Não é isso que Jeremias está falando. Mas a relação que concerne entre o convívio entre o ser humano e o seu Criador, eu não posso colocar em um homem. Aquilo que concerne entre eu e o Eterno comigo, entre o Eterno conosco, nós não podemos depositar confiança no homem. Mas na nossa relação, no nosso convívio, nós temos no nosso dia a dia relação de confiança. O Roberto, por exemplo, ele é o tesoureiro da congregação. Ele está lidando com o recurso do Eterno. E nós estamos dispondo uma confiança no Roberto e no Rogério, na Dinaí, que lidar com a tesouraria da congregação é uma confiança. A pastora Sandra, nós temos uma confiança com ela, é uma relação de confiança. Eu tenho uma relação de confiança com vocês, e vocês comigo, com o Léo, com todos os líderes aqui da congregação. Dia a dia nós temos uma relação de confiança. É isso que Jeremias está falando. Jeremias está falando que aquilo que é entre a minha relação com o Criador, eu não posso outorgar ao homem, mas simplesmente ao Criador. Mas na relação entre o homem eu também não posso outorgar ao Criador. Eu também não posso inverter, irmãos. Isso é algo factível na palavra, explícito na palavra. Aí eu faço a seguinte pergunta. E foi aí que eu iniciei esse raciocínio de entender o que Jeremias estava querendo fazer. Quando eu tenho um filho, e esse filho me pede para eu ensinar alguma matéria, matemática, português. O seu prazer maior é em você ir lá e resolver o problema para o seu filho, ou ensiná-lo, ou o seu prazer maior está em vê-lo aprender e ele fazer? É a segunda hipótese. É de vê-lo, é de ensiná-lo e ver ele por si próprio fazer algo que você o ensinou. Aí eu fiz a pergunta, será que é diferente com o Eterno? Será que é diferente se eu tenho esse prazer, ou seja, de ver o meu filho se desenvolver, embora eu estou o ajudando, mas de uma forma não sozinha, que eu não posso falar que nós não conseguimos viver espiritualmente sozinho, mas naquilo que concerne a mim fazer, a eu fazer, né? Não, desculpa, que concerne a eu, que eu tenho que fazer, eu não posso de maneira nenhuma colocar isso diante do Eterno e pedir para que Ele faça para mim. Isso é muito importante, irmãos. Existe uma frase judaica que diz assim, se você não é por você, quem será? O que quer dizer isso? Tem algumas coisas que o Eterno vai exigir de mim, de você, que nós precisamos tomar uma posição. Nós não podemos achar que o Eterno vai fazer por nós. Nós não podemos achar que o Eterno vai vir fazer algo que Ele nos concedeu. Que nós precisamos enxergar que nós temos a capacidade de evoluir espiritualmente naquilo que o Eterno deu a nós. Mas aquilo que depende dele, saiba que Ele fará. Quando você tinha que sair do Egito, que você estava andando pelo deserto, que o mar você não tinha condição de abrir, quem abriu para você? O Eterno, mas passe por Ele.
Isso quer dizer que nós temos algo que o Eterno está nos ensinando, que Ele quer que nós tomemos uma posição que é nossa, depende de nós, Ele não fará por nós. Ele não fará por nós, depende de nós tomarmos uma posição espiritual. Por isso que eu fiz a pergunta. O Eterno está nos dando toda a receita, todas as condições, tudo aquilo que é necessário para evoluirmos espiritualmente, só que às vezes nós estamos sentados, Léo. Às vezes nós não queremos, nós queremos que o Eterno faça por nós, e Ele não fará. Ele não fará. Nós que temos que tomar posição e entender que tudo aquilo que é impossível, que eu não tenho capacidade de fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é possível a nós, Ele não fará. Esse é o verdadeiro Pai. O verdadeiro pai não é aquele que passa a mão na cabeça do filho. O verdadeiro pai é aquele que corrige na hora que precisa corrigir para que o filho evolua. Esse é o verdadeiro pai. O verdadeiro pai também não é aquele que toda hora agride e corrige o filho de uma maneira odiosa, sem querer a evolução do filho. Esse não é um verdadeiro pai. Ele é um pai que sabe a hora de incentivar e ele sabe a hora de corrigir. Mas nós precisamos entender o ponto de cada um. A hora que o Eterno está me incentivando, a hora que o Eterno está me corrigindo, mas eu preciso entender a minha posição. É nesse sentido que eu preciso entender essa paraxá, pastora Sandra. Porque senão nós não vamos conseguir entender a responsabilidade e a obra que nos foi confiada. Individual. Nós temos uma obra que nos foi confiada que é tremenda. Depois eu vou mostrar algo que o Eterno me apresentou, me mostrou, para a gente entender o tamanho da nossa responsabilidade. O quanto que ela traz para nós um benefício, pastora Sandra, que nós estamos abrindo mão disso. Eu vi que nós estávamos trabalhando no Shabat passado, os meninos se entregaram mais ainda, toda hora, domingo, Shabat não, no domingo, de abaixar 5.000 telhas, colocar num balde. Eu fiquei ajudando a Andy na parte elétrica, eu sou assistente elétrico. Os meninos falaram que eu fugi do trabalho pesado. Não foi, irmão, não podia ficar abaixando minhas costas, senão eu não ia conseguir. Mas todo mundo se esforçando. Aí eu via na internet, irmãos na praia no domingo, pastora Sandra. Na praia no domingo, você pode até ir, mas vem o marido representar a família. Vai, se a sua mulher tem uma criança para cuidar, deixa a sua mulher cuidando da criança. Mas venha para a congregação participar representando a tua família, você e a tua família. Você é um sacerdote, Francisco, que representa a tua família. É isso que o ponto que você está colocando em evidência aí é muito importante. A gente estava até conversando isso hoje no sacrifício da manhã lá na BEIT, o seguinte, todas as coisas me são lícitas. Mas nem tudo me convém, praia, eu ia falar isso. Agora não é o momento, porque o momento agora é de você arregaçar as mangas e trabalhar. Aí, Roberto, você fez uma pergunta que eu lembrei desse texto quando eu ensinava sobre isso. Todas as coisas me são lícitas. Quer dizer que eu posso adulterar? É isso? Eu posso matar? Eu posso roubar? É isso que Paulo está dizendo? Ele está falando que as coisas que a Torá não me proíbe, me são lícitas. Mas nem tudo que é lícito, que é permissível a Torá, que é permitível, é permissível ou permitível? Permissível pela Torá, eu posso fazer. É isso que Paulo está falando. É o mesmo contexto, irmãos. É o mesmo contexto. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos. Eu sei que nem todas as mulheres podem estar lá e nem queremos que todas estejam. Mas cadê os maridos representando? Se o marido não pode estar, deixa ele cuidando da criança, trocando a fraldinha e vai você. Francisco. Você não vai pegar o trabalho pesado, você vai preparar um suco, você vai buscar uma água, você vai fazer algo que vai nos ajudar, aqueles que estão fazendo um trabalho pesado. Mas todos nós precisamos entender que nós seremos beneficiados se participarmos, ou seremos excluídos se não participarmos. E você vai ver a importância disso para nós. Eu queria só dar um exemplo próprio, meu. Uhum. Não para ficar assim evidenciado alguma... Não, longe disso, tá? Mas eu tenho minha família, meus filhos, e tenho um trabalho para realizar, um trabalho físico e um trabalho espiritual para sustentar a casa. Então, eu tenho que saber lidar com cada uma dessas situações. Mas eu jamais posso abandonar o meu trabalho espiritual. Sim. Aquilo que eu estou fazendo para uma geração futura. Não é nem pela minha própria geração.
é por uma geração futura. Amém. Então, o que acontece? Muitas vezes, meu filho chega para mim e fala assim, poxa, pai, todo domingo você está lá. Qual domingo você tem que você tá com a gente? Eu já ouvi isso mais de 20 vezes. E você acha que isso não faz mal ao meu coração? Muito. Isso me traz assim profunda tristeza. Mas mais alegria eu tenho de estar gastando o meu tempo naquilo que é espiritual. Porque eu sei que aquilo ali vai gerar para os meus filhos o que eu não estou podendo dar a eles hoje, ele vai ter lá na frente, que é algo espiritual e muito melhor do que eu posso. E aí, Roberto, que a gente precisa entender, ninguém vai exigir aquilo que o Eterno tem exigido do Roberto. Não vai exigir da Maria Célia a mesma dedicação que o Roberto tem tido. Não vai exigir do Mazinho a mesma forma. Nem todos tinham a mesma posição que talvez os líderes da congregação de Israel. Mas cada um tinha a sua proporção. Mas cada um tinha a sua contribuição. Isso precisa ser fato. Eu preciso entender, irmãos, que é o privilégio dos privilégios dos privilégios, que eu preciso participar naquilo que o Eterno me concedeu. Seja fazendo suco por 1 hora, seja carregando a telha por 1 minuto. Mas, irmãos, porque a gente... Sabe o que é o problema? A gente não consegue enxergar, Léo, a proporção, o verdadeiro trabalho espiritual que existe. A gente só enxerga a coisa de uma forma física. É mais uma congregação. É mais uma congregação onde vai estudar a palavra. Nós estamos ensinando a verdade, a Torá, a palavra eterna de Elohim, que é mais fácil passar os céus e a terra, falando do nosso Mashiach, Yeshua HaMashiach, quem cremos, a quem nos trouxe de volta para o nosso Criador e para os ensinos da Torá. Nós precisamos entender esse ponto, irmãos. Entender que nós estamos beneficiando a nós e aos nossos filhos, como o Roberto falou. Isso é fato para as nossas vidas. Mas eu não estou falando só do contexto da obra, estou falando das nossas vidas espirituais. Aí eu posso entender, Jeremias está falando, eu não posso confiar no homem naquilo que concerne a minha relação com o Criador. Mas eu preciso confiar em mim no sentido de falar, Senhor, aquilo que o Senhor deu a mim, para que eu faça, eu preciso fazer. Eu preciso tomar essa posição. Eu preciso ser um homem valoroso, que vou me preocupar com a minha família e vou ser um representante. Vou representar minha família que não pode estar lá, minha esposa que está com um filho pequeno, mas eu vou estar lá no trabalho. Que seja uma vez, 2 vezes no mês, mas você vai estar lá. É dessa forma, irmãos, aí a gente consegue entender a nossa paraxá. Você vai entender, Vaikarel, que o Eterno está exigindo da nação de Israel algo que eles têm que fazer. Eu compartilhei isso com a congregação o ano passado, eu compartilhei na Paraxá Terumá. O Eterno nos deu uma obra em nossas mãos, nós somos participantes na construção da morada dele neste mundo. Isso não é um ensino do Francisco, não, isso é um ensino judaico milenar, bíblico e milenar. Talvez possa ter sido um bíblico recente, mas é um ensino bíblico milenar. Nós somos participantes, juntamente com o Eterno, na construção de uma morada dele neste universo. Nós precisamos tirar essa concepção cristã de que o Eterno vai explodir esse mundo e tudo vai acabar em fogo, ou sei lá o que existe, e que você vai para o céu, o outro vai para o inferno. Tira isso da tua cabeça. O Eterno quer fazer dele aqui uma morada, algo digno para que ele possa morar. E você vai ver isso na nossa paraxá. Se não tomarmos uma posição de techuvá de retorno, ele não mora no nosso seio, no nosso coração. Não mora. Mas nós somos participantes dessa construção. O Eterno fará a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Não fará a nossa. Quando não fazemos a nossa, outra geração se levanta. Até que faça. E assim vai até que faça. Mas por que passar de nós? Se temos a capacidade, o Eterno nos deu. Se temos a disposição, basta que entendamos a responsabilidade e tomemos uma posição. Bezalel. Na Paraxá, irmãos, para eu entrar na Paraxá Vaikarel, e ele reuniu, ele congregou toda a congregação num só objetivo, num só caminhar, você vai ver numa forma coesa, né? Numa forma, coesa fala mais de intimidade, algo mais de harmonia entre todos. Você vai ver que a Paraxá, essa Paraxá Vaikarel, ela tem todo um sentido de continuidade das paraxotes anteriores.
Se você olhar lá na Parashá Terumá, vai rapidinho em Êxodo 25, no verso 1, que é onde inicia Parashá Terumá. Eu vou falar os principais tópicos de cada Parashá. Lógico que existem vários outros assuntos que poderiam ser abordados, mas eu vou falar o principal, vamos dizer assim, de cada Parashá. Na Parashá Terumá, em Êxodo 25, diz assim, ó. Não vou ler. Mas aqui você vai ver que ele inicia com a convocação de Elohim para uma oferta. Logo o verso 1 aí fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta, para a construção do tabernáculo, que representa a morada de Elohim entre o homem, no seio do homem, no coração do homem. Ou seja, o centro do estudo da Parashá Terumá é a construção do tabernáculo, que servia de local de repouso para a presença de Elohim entre o teu povo. Esse é o centro do estudo da Parashá Terumá. Depois ele começa a relatar sobre como construir, qual seriam as etapas a serem construídas e qual seria o objetivo final do Mishkan, do tabernáculo, né? Logo depois vem a Parashá Tetzaveh, ou seja, a Parashá Terumá, o ponto se encontra na construção do Mishkan. Logo depois vem a Parashá Tetzaveh, que o Roberto ensinou, que está em Êxodo 27. Ele fala lá no verso 20 do capítulo 27, ordenarás aos filhos de Israel que traga azeite puro de oliveira. Esse era uma função sacerdotal, que tinha que manter aceso o candelabro, a menorá. Ou seja, mas aqui no centro, o centro do estudo da Parashá Tetzaveh é a constituição da função sacerdotal e o estabelecimento do altar de um incenso, do altar que representa as nossas orações. Ou seja, a Parashá Terumá tinha o centro a construção do Mishkan, a Parashá Tetzaveh tinha um centro, estabelecimento da função sacerdotal e a construção do altar que representa as nossas orações. Aí eu vou para a próxima Parashá, que é Kitsá, que o Léo nos ensinou, que está em Êxodo capítulo 30. No verso 11 diante, até o 34, verso 35. O centro dessa Parashá, irmãos, ela também inicia com a ordem de Elohim para fazer o recenseamento. E em seguida, ela fala sobre as instruções que o sacerdote era obrigado a lavar as mãos e os pés para que ele fizesse o serviço do sacrifício, e assim por diante. Mas o centro aqui do estudo da Parashá Kitsá é o pecado, a transgressão do pecado do bezerro de ouro. Era como que se nesse momento, presta atenção em mim, por isso que eu fiz esse resumo. Se você reparar, a Parashá Terumá fala da construção do Mishkan, a Parashá Tetzaveh, ela fala sobre a constituição dos sacerdotes e do altar de incenso, e nessa Parashá Kitsá é como se houvesse um rompimento. O pecado do bezerro de ouro fez com que toda essa proposta de Elohim fosse interrompida e era necessário passar por isso aqui e ter uma retomada. Nesse momento é interrompido tudo aquilo que Elohim fala sobre o desejo dele de morar junto conosco, de morar aqui no nosso coração, ser coeso com essa congregação, de ser participante das nossas tribulações, das nossas alegrias, ele no nosso coração. Nesse momento é interrompido aquilo que o Eterno tinha estabelecido lá na Parashá Terumá. Me faça uma morada. Precisa ter uma retomada. Eu até coloquei aqui, neste momento é como se todo o processo de construção do Mishkan, da morada de Elohim, tivesse sido interrompido e que tudo tivesse se retomado. Se você estudar essa Parashá e a Parashá final, que eu esqueci o nome dela, Pekudei, então ela lembrou direitinho, que é quando Moisés vai fazer ali toda uma auditoria do serviço, o inventário do que ele fez, do que ele recebeu de recurso, ele apresentou para a congregação dizendo que ele dispôs tudo isso na construção do Mishkan, que ele não tomou nada para si. Mas desde o início Elohim estava falando da sua morada, e é interrompido. Só que nesse momento é exatamente o que ocorre na nossa Parashá. Após a transgressão e a Techuvá, que é o retorno ao Eterno, retoma de novo o propósito de Elohim de fazer entre nós a sua morada.
Mas por que a retomada, irmãos? A construção do Mishkan. Por que é retomada essa construção? Nós precisamos entender. Você lembra que no último estudo que eu compartilhei com os irmãos, o Eterno me levou a entender aquele texto que eu compartilhei, que o vosso sim seja sim e que o vosso não seja não. A atitude da nação de Israel com o pecado de bezerro de ouro deixou muito claro que o sim era não e que o não era sim. Ou seja, o procedimento do coração e da prática não era concernente com a boca. Não era compatível. Expõe e interrompe. Aqui, o Eterno está sendo muito claro de dizer, dessa forma não pode haver a minha morada. Ele interrompe, ele apresenta à nação de Israel o verdadeiro sim e o sim, para que a nação de Israel entenda que o que ela está dizendo com os lábios não está sendo compatível com o coração. Ele apresenta como um pai, por isso que eu falei, pastora Sandra, com intenção, eu sei que foi muito sério, consequências sérias tiveram devido a esse pecado, mas o intuito do Eterno é de mostrar que aquilo que foi dito não foi concernente, não foi compatível, mas ele deseja retomar. Só que para que haja uma retomada, precisam ter procedimentos anteriores a essa retomada. É isso que nós vamos entender. É isso que nós precisamos entender nessa paraxá. Porque senão adianta nós trabalharmos na construção se nós não tomarmos a posição que o Eterno requer de nós antes. Mas a pergunta que precisamos fazer, eu até coloquei aqui, depois da experiência do pecado de bezerro de ouro, ficou claro que o coração do povo não concordava com os lábios. Mas então, por que eles, o povo no caso, não voltaram para o Egito, irmãos? Eu preciso fazer essa pergunta, pastora Sandra. Calma aí, não vai responder minha pergunta antes que eu... Eu mal terminei, ela já vem no ímpeto. Segura, meu pastor. A pergunta é fazer, irmãos. O coração do povo era concernente com os lábios? Era, Roberto? Não era. Não era. Isso é claro. Isso é claro. Eu faço uma pergunta. Faça a pergunta para si. O teu coração é concernente com o teu lábio? Vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. É ou não é? Se a resposta não for, eu tenho um exemplo aqui para te mostrar. Se a resposta for sim, que bom, continue. Trabalhe para você evoluir mais ainda e inspirar outros a tomar a posição que você tomou. Mas neste momento, a nação de Israel, o coração não condiz com o lábio. Aí eu preciso entender o que o Eterno está querendo me ensinar. Se o coração não era concernente, Léo, por que eles não retornaram para o Egito? Porque é fácil, irmãos. Nós temos aqui quantas pessoas na nossa congregação, Léo? 200, 250. É muito mais fácil nós organizarmos 250 pessoas. Mas vamos falar de uma congregação, de uma nação, com 1 milhão de pessoas, 600 mil homens, só homens. Vamos dobrar, então, 1.200.000 de seres humanos. É muito fácil, Aristael, chegar e falar assim, sirvam o Eterno. Poderia juntar 100 e falar assim, não, deixa eles no deserto e vamos voltar para o Egito. 100. Vamos pegar um grupinho de 1.000, vamos voltar para o Egito. Já que meu coração não é concernente, eu não gosto disso aqui, vamos dizer assim. Eu não estou gostando de trilhar esse caminho, por que eu não volto para o Egito, pastora Sandra? A resposta é simples. O nosso caminho, o nosso objetivo, o caminho que o Eterno nos propôs, não tem volta. Não tem volta. Francisco, o meu coração ainda não é tratado. O caminho pelo qual o Eterno propôs a você e a mim não tem volta. Dá vontade de chorar, irmãos. Pode falar, pastora. Jonadab, pergunta, Jonadab? Partindo dali, encontrou com Jonadab a Jeú. Jeú, segundo Reis, capítulo 10, no versículo 15, Jeú foi ungido por Elias, foi ordenado por Elohim que destruísse a casa de Acabe. Então ele vai se encontrar com Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro e saúda-o a Jeú e lhe perguntou, reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? É reto? Para que nós façamos essa batalha. Porque não tinha retorno aqui. Elohim que tinha mandado Jeú fazer aquilo ali.
Ele não tinha volta. Então ele se encontra com Jonadab e ele faz essa pergunta: teu coração é reto com o meu coração, como o meu coração é com o teu coração? Você estava orando isso na intercessão? Não. Isso aqui, quando você está falando agora, eu lembrei de Jeú. Amém. Porque não tem como agora nós não sermos uns com os outros e um com Elohim. Coesos, né, coesos, porque não tem jeito de voltar atrás. Vou chegar. Se você voltar, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, irmãos. Eu vou falar isso aqui, Roberto. Por que eles, o povo, não voltaram ao Egito? Eu faço essa pergunta, irmãos. A gente, às vezes, precisa ser racional nas coisas, para entender. É muito fácil eu chegar e falar assim, 1 milhão de pessoas é difícil demais, a gente só pode entender 1.200.000 pessoas caminhando no mesmo objetivo de uma forma sobrenatural, de um convencimento do eterno. Não existe outra forma, Léo. Se o coração não era coeso, por que eles não retornaram? Por que Coré, em vez de se rebelar, não foi embora logo? Por que ele não cascou fora, em vez de ficar tentando convencer mais pessoas para que fossem com ele? Nós precisamos entender. Aí eu faço a pergunta, por quê? Por causa de 2 motivos. O caminho é sem volta. A pastora falou que nós estamos no sal, nós estamos mais salgados ainda desse sal. Eu não sei como eu posso falar, é um sal grosso. Tomara que ele se torne muito vivo e doce ainda para as vidas. Vai se tornar. Mas é algo muito salgado. Nós estamos no sal não tem volta. Eu estou falando que não estou em volta, porque se você voltar, é morte. Espiritualmente falando, é morte. Pode ser até fisicamente falando. O caminho é sem volta. Ele é obrigatório você trilhar, porque eu posso não retornar e ficar paralisado. É a mesma coisa. Você vai deixar todo mundo passando, uma hora você fica para trás. O caminho ele é sem volta, ele é obrigado você trilhar, você tem que trilhá-lo, e ele é muito estreito. Lembrou, Rita? Ele é muito estreito, ele é íngreme. Ele não podia estar parado, Rita, naquele sonho, de maneira nenhuma a caminhada tinha que seguir. Eu não podia nem olhar para trás, eu não podia nem olhar para o lado, que tinha um precipício do outro tamanho, do esquerda da mesma forma, mas ele é curtinho, eu tinha que andar nele, nós temos que andar nele. Em fileira, a Rita fala, teve um sonho, pessoas andavam numa fileira só, de tão estreito era o caminho, subindo uma montanha. A montanha representa as nossas dificuldades, porém nos leva ao céu. As nossas dificuldades nos levam ao céu, mas nós precisamos trilhar. Eu não posso olhar para trás, eu não posso desistir, porque esse caminho não tem volta. Não tem. Yeshua fala isso de uma forma muito clara em Lucas 9, vai lá comigo. Irmão, você pensa que às vezes nós não paramos. Quantas vezes eu ouço a pastora Sandra falar, e a pastora tem mais coragem de falar do que nós. Às vezes fala assim, dá vontade de desistir, é melhor ficar em casa. É melhor cuidar da minha família, ser avó, que é o que ela é. Ser mãe, cuidar dos meus filhos. Às vezes nós pensamos, isso é pensar em parar, pastora Sandra. É pensar na hora assim, eu posso retornar. Eu posso parar. Às vezes nós olhamos para nós também com as nossas dificuldades. Senhor, eu quero parar. Mas não podemos, irmãos. Eu não posso nem parar e nem retornar. Nem parar e nem voltar para o Egito. Vou falar nem retornar. Voltar para o Egito. Não tem como. Esse caminho ele é único, ele precisa ser trilhado. Yeshua diz dessa forma em Lucas 9, no verso 57 diz assim, Enquanto estava viajando pelo caminho, eu vou ler nessa tradução do David Stein, se estiver muito diferente, vocês me falam que eu leio na outra, tá? Enquanto estavam viajando pelo caminho, o homem lhe disse, eu o seguirei aonde for. Yeshua respondeu, as raposas têm tocas e as aves que voam pelos céus têm ninho, mas o filho do homem não possui lugar próprio. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me enterrar meu pai. Yeshua disse, que os mortos enterrem seus mortos. Você deve ir anunciar o reino de Elohim. Ainda outra eu disse, eu o seguirei, Senhor, mas deixe que eu despeça da minha família. Ao que Yeshua respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está capacitado para servir o reino de Elohim. E olha que interessante, que nos envergonha mais ainda, que esses homens que perguntaram a Yeshua, ou que afirmaram a Yeshua,
Eles apresentaram, Roberto, algo que era lícito. O Eterno não está falando aqui, Yeshua não está falando, e Yeshua foi duro na resposta. Porque algo mais, tão grande a honraria que se dá a um morto, quanto mais a um pai. Na Torá, a honraria fúnebre que se dá é muito grande no judaísmo. E Yeshua, nesse momento, ele é duro em falar algo que era lícito, de você enterrar seu pai, que a Torá te dá até permissão de tocá-lo. Dá permissão de tocá-lo, e Yeshua é duro nesse momento falar, aquele que lança a mão do arado não é digno do reino dos céus. E olha para trás, não é digno do reino. Quanto mais nós, irmãos, é de envergonhar que nós não estamos nos tratando conosco de assuntos lícitos. Porque às vezes nós queremos retornar para trás de assuntos ilícitos. Esses homens apresentaram algo lícito que Yeshua não os permitiu. Não os permitiu olhar para trás. Eu vou falar isso, pastora Sandra, por quê? Por causa da urgência do Mashiach, o que ele representava. O Mashiach estava para salvar o mundo, para trazer salvação principalmente àquela geração e a que vir por vir. O momento era de trabalho, era de muita dedicação. Yeshua não poderia parar naquele momento e esperar, por mais que fosse algo lícito. Mas o benefício que ia trazer, o trabalho de Yeshua e a dedicação dele era muito maior do que algo que era lícito. Tudo que é lícito vai te trazer um benefício, embora exista algo que te traga mais benefício. Deu para entender? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Elohim. Deuteronômio é muito claro falar nisso também, que esse caminho é muito estreito. Deuteronômio 11. Que você não está falando de um caminho largo. Amém. Porque quando eu vou lá em Mateus, pastor. Isso. Ó, Deuteronômio 11, verso 26. Depois nós vamos no 30. Diz assim o verso 26. Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes os mandamentos do Eterno, vosso Elohim, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Eterno vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Ele fala só de um caminho. Embora exista dois, o que você pode trilhar para ter vida é só um. Mateus 7, capítulo 30, desculpa. Amém. Vai lá, Léo. Deuteronômio, capítulo 30. Verso 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá aos céus, que não la traga ou não la faça ouvir para que o cumpramos. Irmãos, olha para nós. Esse mandamento não está em Jerusalém. De maneira que você... Está em Jerusalém, mas eu estou falando assim. Ele não está longe de ti, de maneira que você não possa cumprir. Ele vem de Jerusalém eterno, atravessou o mar, quilômetros, para que essa Torá estivesse diante de nós, para que não viéssemos a falar eterno, como cumpriremos esse mandamento? Mas ele veio de Jerusalém para nós. Por isso que o primeiro mandamento, a ordem dada para essa congregação é suba Jerusalém. Suba Jerusalém ao vosso coração. Ele não está no céu, você estava lá sim, Léo, que tinha gente por você para fazer. Você estava lá, tinha gente por você. Sim. Eu também não, mas eu me sinto participante desde o início dessa congregação. Meus filhos são participantes desde o início dessa congregação. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nola traga e nola faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará por nós ao mar, para que nola traga e nola faça ouvir, para que o cumpramos. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Vê, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que amas ao Eterno teu Elohim, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos e leis, então viverás e te multiplicarás, e o Eterno teu Elohim te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar
e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que viva tu e os teus filhos, amando o eterno teu Elohim, dando ouvido à sua voz, apegando-te a ele, pois ele é a tua vida, e ele dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É muito lindo. É lindo, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. É duro. Irmãos, nós estamos trabalhando. Eu não vou adiantar minha pregação. Deixa eu ir. Vamos lá em Mateus capítulo 7. Me estudo, né? Morreremos. Perecerás. Ele afirma. É isso, Léo. Mateus 7. É conhecido também esse texto. Não é, acho que nós podemos falar até de cor. Mateus 7, no verso 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos a encontram. Subir a montanha não é fácil, né, Ritona? É difícil. Esse é o primeiro motivo, irmãos. Por que eles não voltaram ao Egito? Lembra da pergunta? Porque o caminho é sem volta, porque ele tem que ser trilhado, e ele é muito estreito. Só um treinamento, né? Agora, irmãos, o segundo motivo que eu quero te apresentar, que o Léo ensinou e eu queria ratificar com vocês. O segundo motivo que não nos permite voltar no Egito e nos incentiva. Lembra que o Pai, ele é aquele que ele disciplina e nos motiva. Esse é um papel de um pai. E Elohim é o pai dos pais. É o Elohim do Elohim. Nem existe outro Elohim. Ele é o Elohim. Ele é o único, soberano sobre a face da terra. Se você olhar lá em Êxodo no capítulo 32, volta lá comigo. Quando acontece o pecado do bezerro de ouro, que Elohim mostra à nação de Israel o seu coração, o seu desejo, Léo falou de uma forma espiritual de apresentar isso para nós, esse benefício que nós temos. Só que, irmãos, a gente precisa entender o significado desse benefício. Porque ele não é um benefício sem sentido. Ele é um benefício que tem um significado no meu cotidiano. A Torá é muito moderna para nós. Moderna no sentido que ela sempre vai ser presente na vida do ser humano. Ela sempre vai ser atual. Ela não vai ser arcaica no sentido que o homem possa desprezá-la. Mas ela vai ser pontual na vida dele para que ele evolua. Aqui em Deuteronômio, no capítulo... Deuteronômio não, Êxodo 32, desculpa, eu falei Deuteronômio? 32, mas vocês estão em Êxodo, né? Êxodo 32. No verso 7, quando acontece o pecado do bezerro de ouro, o Eterno fala assim no verso 7. Então disse o Eterno a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei. E fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram, e lhe ofereceram sacrifício e disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Eterno a Moisés, tenho visto a esse povo, e é um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então os farei de ti uma grande nação. Para quê, irmãos? Existe uma sentença. O juiz de toda a terra está dando uma sentença. Ele pega todo juiz, para que ele dê uma sentença, é necessário que ele tenha uma base legal na lei, e no caso aqui a Torá, para que ele possa pronunciar essa sentença. Os advogados aqui sabem isso melhor do que qualquer um de nós. Para que o juiz possa definir, ele fazer um resumo da sua condenação ou da sua sentença, ele precisa fazer como que fala essa declaração final de um juiz? O dispositivo da sentença. O dispositivo da sentença. Não existe um relatório que ele precisa apresentar no final? Que ele é até lido diante de todos?
sentença constitui um relatório, Aham. onde ele faz Seu basamento? não, onde ele relata o que as partes estão pedindo, Aham. e depois ele entra no mérito, que ele decide a questão, e depois ele tem um outro que é dispositivo da sentença, em que ele aplica a condenação. A condenação. Isso. Ou seja, em todo momento ele vai dizer ali aonde ele está embasando para que ele possa dar uma sentença. Ele vai buscar dentro da Torá. Nesse momento a idolatria, ela condena alguém à morte? Condena. Eterno pega um embasamento na sua palavra, uma referência para que ele condene como juiz, é um direito dele. Irmãos, isso é um fato. Moisés, muitos de nós queremos, olha assim a vida de Saul e Davi, parece que o pecado de Saul foi mais brando do que de Davi, né? Parece, na nossa lógica. Moisés tentou entender isso, falar assim, Senhor, como que essa questão da prosperidade do ímpio e da aflição do justo? Isso é difícil de entender, homem nenhum se explica. Homem nenhum consegue explicar isso. A prosperidade do ímpio e a aflição do justo. Ninguém consegue explicar isso. Porque o Eterno, Moisés quando tentou entender, mas o Eterno só falou assim, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. É uma questão do Eterno. Eu não posso dar um pleito e falar assim, o Eterno beneficiou Davi e não beneficiou Saul. O Eterno, ele tem essa autonomia porque ele é o Criador. Ele é o justo juiz. Isso nós precisamos entender. Ele é o justo juiz. Basta para nós. Ele é justo. Ele tem seu processo na sua mão. Isso. Quando ele visualiza, aí o Léo está falando, ele tem um processo na mão, ele tem um embasamento que pode nos condenar. Uma sentença foi dada aqui neste momento. Agora, olha a sabedoria de Moisés, irmãos. É aqui que nós precisamos entender. O que Moisés fez serve para nós entendermos o que precisamos fazer, minha pastora Sandra. Olha só, eu parei no 9, não foi isso? Não, no 10. Olha o 11. Porém, Moisés suplicou ao Eterno, seu Elohim, e disse, ó Eterno, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque onde dizer aos egípcios, para amar os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Aí ele começa a falar, ele fazia intercessão, só que Moisés, conhecedor e um praticante nato da Torá, ele pega um embasamento da Torá que pode mudar essa sentença. Irmãos, o que isso serve para nós? Pegar um embasamento legal na Torá que me permite mudar a sentença do rei. Isso nós temos no nosso cotidiano. Isso nós temos no nosso dia a dia que eu vou falar. Mas aqui ele pega no verso 13, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, e lhe dissestes, multiplicarei os vossos descendentes, como as estrelas dos céus, e lhe darei toda essa terra, que te tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Aí eu faço a pergunta, mas ele só estava prometendo a herança? Mas ele falou que de Moisés faria uma nova descendência. Então, de qualquer forma, o Eterno cumpriria isso aqui. O que ele estava se baseando? Vai lá em Gênesis 15. Volta lá para você entender. A base está aqui. O Eterno não falou somente que faria da descendência de Abraão, mas o Eterno também disse que seria do povo que saiu do Egito. Então, essa ação de Moisés nos beneficiou a nós. Assim, Léo, com certeza. É aí, Léo, aqui no verso 15. Olha o capítulo 15, verso 13. Por que Moisés vai lá em Gênesis? Por que ele vai na promessa? Com quem que o Eterno prometeu que cumpriria essa promessa? Com Abraão e com a sua descendência. Mas qual descendência? Poderia ser a 20ª, poderia ser a 40ª. Mas aqui ele fala, ele especifica. Ele especifica. Aqui no Gênesis capítulo 15, onde eu estou? Estou no 30. 15, 13. Isso. Olha só. Verso 13. Então disse o Eterno a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência. Era a nação que estava ali. Em terra alheia. E será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem que servir. E depois sairá com muitos bens. Ele promete
Aí Moisés pega uma base legal na Torá. Aí, Francisco, o que isso tem a ver com o nosso cotidiano? Qual que é a nossa base legal? Qual que é a nossa base legal? Nós temos Yeshua. Nós temos Yeshua, que é a nossa base legal, mas o que que Yeshua, se não o retorno a Elohim? Irmãos, existe um ensino judaico, que quando você começa de um pecado que a consequência é a morte, mas você confessa esse pecado, você expõe esse pecado, essa consequência ela pode ser anulada. Olha que maravilhoso, isso é um embasamento legal. Ou seja, nós temos a Teshuvá, que é o retorno ao eterno, que é um embasamento legal, que nos permite mudar essa sentença. É o arrependimento, é a Teshuvá, é retornar para Elohim. É isso que serve para o nosso dia a dia. Francisco, eu tive uma sentença do Criador. Eu tive uma sentença que me pune. Irmãos, você tem um embasamento legal na Torá que faz com que essa sentença possa ser alterada. Desde que nós retornemos com interesse de coração para o eterno. Leia na... Que bom, meu amado. Paulo ensinou isso porque a ação de Moisés ali foi mudar a sentença final de Elohim ali também com base legal. Aqui Paulo ensina a mesma coisa no capítulo 5 de Romanos. Ele fala assim, a partir do verso 8, para não ser longo, diz assim, mas Elohim prova o seu amor para conosco, em que o Mashiach morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém, amém. Por ele pode ser mudada a sentença, mas amém. Depende do que. Aí no verso 10 ele fala, pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Elohim pela morte do seu filho, muito mais agora estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Só que aí, onde você leu? Paulo está dizendo de um verdadeiro retorno ao eterno. Esse é o papel do Mashiach. Essa é a função do Mashiach, nos levar de volta à Torá, ao retorno ao eterno. Nós vamos entender isso mais à frente. Isso quer dizer que eu tenho uma base legal de uma Teshuvá, de um retorno, para que eu volte ao nosso Criador. Isso é uma base para essa congregação. Nós podemos ter cometido os nossos pecados, seja eles quais forem, mas nós precisamos retornar ao Criador. É nesse ponto, irmãos, aí o caminho, esse é o primeiro motivo. O caminho é sem volta, ele é necessário trilhar e ele é estreito. O segundo motivo é a Teshuvá, que é uma base legal. Com isso, Samuel, com esses dois motivos, a retomada para a construção do Mishkan, o pastor vai ter que sair, a retomada para a construção do Mishkan, ele torna possível. Aí o Eterno volta na Parashá Vaikarel. Se você for ler, agora existe a possibilidade da retomada da morada de Elohim. Existe. Agora, se você observar, você vai ver aqui nesse contexto que essa retomada exige de nós, irmãos, algo muito importante. Aí eu faço a pergunta, mas por que o Eterno continuou nessa retomada? Porque o Eterno trabalha com o ser humano com o coração imperfeito. Gravem isso, bota isso na tua cabeça. O Eterno trabalha com o ser humano com o coração imperfeito. Mas o ser humano precisa ter o desejo de mudar esse coração. Ele trabalha, porque é imprescindível. O fato de nós construirmos uma morada para o Criador é algo fundamental para a nossa vida espiritual. Não é algo que eu posso deixar de lado. Aí eu quero te mostrar, irmãos, a tua responsabilidade e a minha na construção. Ah, Francisco, você está comparando aqui a nossa Beit Rehovot, Tefilá Rehovot, com o Mishkan. Eu não vou ser audacioso de falar nesse sentido, mas a representatividade do Mishkan, como era para a nação de Israel, é a Beit para nós, é a Beit para essa cidade. É o templo como era para Jerusalém. Aqui nós estamos nos reunindo para aprender do Criador. Aqui é a nossa referência. Aqui nós aprendemos para exercer isso no nosso dia a dia. Mas eu quero mostrar que a representatividade da nossa congregação, da nossa Beit que estamos construindo, tem a mesma representatividade para a nação de Israel, como foi o Mishkan. Porque, irmãos, aqui no capítulo 30 de Êxodo, vai lá comigo.
Você trabalhar na construção dessa morada representava a expiação da sua e da minha alma. Presta atenção no que eu estou falando, a seriedade. O trabalhar, o exercer a função na construção dessa morada fazia com que fossem feitos resgates das nossas almas. É o que diz a palavra, pelo menos. Se você for em Êxodo no capítulo 30. Por isso que eu falo, irmãos, nós temos tão grande responsabilidade e poderíamos fazer essas coisas prazerosas que temos direito de fazer no momento mais oportuno, que agora não é. Êxodo 30, verso 11, diz assim, ó. Cadê o verso 11? Disse mais o Eterno a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Eterno resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os arrolares. Isso dará a todo aquele que passar o arrolamento, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Isso possivelmente eram as 6 gramas de prata. Possivelmente não, era aproximadamente essa quantidade. A metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Todo aquele que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Eterno. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo. Quando derem a oferta do Eterno para fazer expiação por vossas almas, tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Eterno, para fazer expiação pelas vossas almas. Aí eu faço a pergunta, simplesmente eu ir lá, eu estou pagando pela minha salvação? Não é esse o intuito. O Eterno está requerendo algo da nação de Israel que custasse um sacrifício de dedicação, irmãos, na construção de uma morada. Aí que nós precisamos entender, a morada de Elohim é algo essencial, fundamental, primordial para as nossas vidas. E onde que é a morada de Elohim? É aqui, ó. Se nós não tivermos essa morada, não fazemos expiação das nossas almas. Se não trabalharmos para essa morada, não fazemos expiação para as nossas almas. Outra pergunta que nós precisamos fazer e entender, gravem isso, a construção da morada de Elohim é primordial. A pergunta que nós precisamos fazer, que está lá na Parashá Terumá, no capítulo 25, verso 8, é assim: e fareis um santuário para que eu habite no meio deles, né? Um santuário, mas a habitação é no plural, no meio deles, no coração do povo. É isso que a Torá ensina, é isso que os judeus ensinam, é o coração. Embora existia uma estrutura física, que é o tabernáculo, o desejo era o coração. Aí eu faço uma pergunta que nós precisamos fazer e ela é lógica. Se o Eterno está falando para fazer uma morada, isso quer dizer que ele ainda não habitava. Isso é fato ou não é? Se o Eterno está pedindo, me faça uma morada, isso é lógico em dizer que ele ainda não habitava no coração. Mas o desejo dele era habitar. Por que eu preciso entender isso, irmãos? Porque se eu não me santifico, se eu não trabalho para essa construção, para essa morada espiritual, o Eterno não habitará e algumas coisas dependem de mim, dependem de você, para que essa construção possa ocorrer, para que essa morada exista. Aí entra a grande questão. Se você olhar lá em Êxodo capítulo 33, e eu fui observar isso hoje, logo depois do pecado do bezerro de ouro, você vai ver onde era a habitação do Eterno. Aonde que Moisés falava com o Eterno. Para que você entenda o trabalho que nós precisamos ter nessa construção. Lá em Êxodo 32, no verso 1 a 7, 33, do verso 1 a 7 diz assim, ó: disse mais o Eterno a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os teus atavios.
Pois o Eterno tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, é um povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. Olha o verso 7, presta atenção no verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. A tenda que representava o encontro e a presença de Elohim, onde Moisés falava, estava fora do arraial. E o Eterno desejava habitar no seio do arraial. Só que o Eterno não podia habitar no seio enquanto não houvesse uma santificação, enquanto não houvesse um retorno. Mas o desejo dele era habitar no seio do povo. Só que aqui Moisés, se você continuar lendo, você vai ver que Moisés saía do arraial para encontrar com o Eterno. Porque ele sabia que se o Eterno estivesse presente, o Eterno mesmo fala nesse capítulo, que ele consumiria o povo. É aí, Roberto, que está a minha responsabilidade. Se eu não tenho ainda um coração puro, se eu ainda não tenho um coração que condiz com os meus lábios, precisamos trabalhar para essa construção, Léo. E nós somos participantes dessa caminhada, desse caminho estreito, desse caminho sem volta, que nós precisamos dedicar para trabalhar em nossas vidas. Eu não sei de que forma podemos falar isso melhor, irmãos. Às vezes parece que é até repetitivo. Parece. Eu tenho essa impressão que às vezes que é repetitivo o que a gente está compartilhando. É. Mas, irmãos, precisamos trabalhar. Só para eu encerrar, já estou encerrando. Aí, outra pergunta que nós precisamos fazer. Qual o sentido dessa construção? Qual o sentido da Beit Tefillah Rehovot? Qual o sentido do Mishkan? Tem que ter um sentido. Tem que ter um significado. Quando a gente fala de uma simbologia, quando eu pego aqui a menorá e estou visualizando a menorá, ela quer apresentar para mim algo que tem que refletir na minha vida espiritual. Quando eu acendo as velas de Shabat, irmão Alberto, a intenção das velas de Shabat é trazer para mim a memória algo de santidade. Ou seja, eu pratico uma tradição, como nós fizemos aqui, uma tradição antes de iniciar o estudo, é uma tradição judaica muito linda que nos reflete uma vida de santidade. Toda simbologia, o próprio nome diz símbolo. Ele quer me apresentar algo que ele está representando. Ele quer me apresentar algo que ele representa. Esse é o sentido do símbolo. O símbolo na nossa vida, ele quer trazer para nós algum sentido ou algum conceito na nossa consciência de santidade. Porque se eu não reflito isso na minha vida, não tem sentido. A simbologia, se ela não transmite o seu conceito e eu não a pratico, ela não tem sentido, ela é vã. É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos construindo essa casa, que representa de uma forma física a morada de Elohim, ela precisa fazer sentido para mim. Porque senão não tem sentido, Léo, eu estudar ou eu tentar compreender. É o que fala Hebreus capítulo 9. Vai lá comigo para você entender. E será cobrado de nós. Quando a gente começa a estudar a Torá, nesses capítulos, que começa a falar do altar de incenso, que fala da função sacerdotal, que fala do lavar das mãos, do lavar dos pés, que fala do altar de incenso, que fala do sacrifício dos animais que eram feitos, parece que eu estou lendo algo que não produz um efeito em nós. Mas o sentido espiritual e o desejo de transmitir pela Torá é enorme para nós. É enorme. O fato de ter um animal ali sendo sacrificado, que eu poderia estar no lugar daquele animal por causa do pecado que é meu, aquilo ali tem que refletir em mim alguma santidade, algo que me faz tomar uma posição contrária. Tudo que está descrito no Mishkan, na Torá, tem um sentido de uma sombra de algo futuro, de algo que é para produzir na minha vida. Não é diferente conosco aqui, irmãos. Não é diferente nessa construção. Essa construção tem que refletir algo em nós, para benefício nosso, da nossa família e dessa sociedade. É o que fala Hebreus capítulo 9. Eu quero ler Hebreus aqui nessa livro de David Stein, que ela é mais compreensível nesse capítulo. Que diz assim, ó, mas eu até coloquei aqui, mas qual o intuito da construção do tabernáculo? Capítulo 9, do verso 11. Diz assim, ó. Não, eu quero ler do 1.
diz assim, ó, ora, a primeira aliança possuía regras relativas à adoração a um lugar sagrado aqui na terra. Uma tenda foi erigida, chamada lugar sagrado. Nela estava a menorá, que é o candelabro, a mesa e o pão da proposição. Verso 3. Atrás da segunda estava a segunda tenda, chamada lugar especialmente sagrado. Ora, se encontravam o altar de ouro para a queima do incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Na arca estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que floresceu, as tábuas da aliança, feitas de pedras. Acima dela estavam os querubins, que representavam a glória de Elohim, lançando sua sombra sobre a tampa da arca. Agora, porém, não é tempo de falar detalhadamente sobre essas coisas. Verso 6. Contudo, arranjado dessa forma, os sacerdotes entram na tenda exterior todo o tempo para exercer as suas funções. Mas apenas o sumo sacerdote entra na tenda interior. Ele o faz apenas uma vez por ano e deve sempre levar sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu por ignorância. Por esse arranjo, o Espírito Santo mostrou que enquanto a primeira tenda estivesse em pé, o caminho para o lugar sagrado permanecia fechado. Isso simboliza a era presente e indica que a consciência da pessoa que desempenha o serviço não pode ser alcançada pelas ofertas, pelo sacrifício. O que ele está falando, irmãos? Que todo aquele sacrifício do animal, por mais que você veja, o próprio sacrifício, ele não gera em você, o sacrifício, não tem capacidade de gerar em você uma mudança. Porém, o intuito do sacrifício é de te mostrar a necessidade de uma mudança, de uma consciência que tem que ser mudada. Não tem o poder, mas a intenção e o intuito é de te levar a uma consciência diferente. Onde que eu parei? 10. Porque essas práticas envolviam apenas comidas, bebidas e diversos tipos de lavagens cerimoniais, regras que concernente à vida exterior, imposta até o tempo em que Elohim reformulasse toda a estrutura. Olha o verso 11. Quando o Messias apareceu como sumo sacerdote das coisas boas que já estão acontecendo, então, por meio da tenda maior e perfeita, não criada pelos homens, isto é, ela não pertence ao mundo criado, ele entrou no lugar sagrado de uma vez por todas. Ele o fez não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, libertando dessa forma o seu povo para sempre. Se a expressão de pessoas cerimonialmente impuras com sangue de bodes e touros e cinza de uma novilha restauravam-lhes a pureza exterior, quanto mais o sangue do Machia, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Elohim como sacrifício imaculado. Olha agora a continuidade. Purificará a nossa consciência das obras mortas, que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Elohim vivo. O que ele está falando? Que tudo aquilo que está descrito na Torá, na construção do Mishkan, o intuito é de mudar a minha consciência para uma vida de fidelidade e uma vida de vida para com o Eterno. É esse o intuito, irmãos. Quando nós estamos aqui, o nosso desejo tem que ser de retornar inteiramente para o Eterno. Esse tem que ser o nosso objetivo. Senão toda a simbologia que fazemos, senão todas as orações que fazemos, senão todas as canções que cantamos, ela não tem sentido. Se nós não refletirmos isso em nós, com uma consciência de retornar para o Criador. Que o Eterno nos abençoe. Que Ele nos dê uma paz neste Shabat. Vamos orar? Eterno, nós te louvamos pela tua fidelidade. Nós te louvamos pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem falado e tem feito para nós. Seja bendito o Senhor, Pai, a tua palavra foi entregue. Ela fala ao nosso coração aquilo que lhe apraz. Não nos deixa rejeitar os teus ensinamentos, mas que como um Pai que nos ama, que deseja que venhamos ser corrigidos e venhamos evoluir espiritualmente, ó Pai, aqui estamos. Muito obrigado pelo Senhor, seu Elohim que tu és, que verdadeiramente tem ajudado essa congregação a caminhar. Seja o teu nome exaltado e glorificado. É o que nós pedimos em nome de Yeshua. Vamos ficar de pé? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai veishmereha, Yeha Adonai panaveleha viruneka, Issa Adonai panaveleha viasemileha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach.
Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a tua paz. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Shabbat Shalom para todos.